Agora, meus queridos, a gente vai ver algumas operações com potência de 10. Então, anota aí. Nós vamos ver algumas operações com potências de 10, que são coisas extremamente importantes que você já viu lá na matemática, mas que você vai recapitular agora. Olha só, eu vou começar então falando sobre uma operação que é a operação de multiplicação. Pode ser? Por que é que eu começo com a multiplicação, Caio? Eu começo com a multiplicação porque a propriedade que a gente vai ver aqui, ela é bem simples para a multiplicação. Então vamos lá. A ideia é a seguinte. Começamos então com a tal da multiplicação. Começamos com a multiplicação. Multiplicação. Vamos lá então, vou fazer com vocês a partir de exemplos, porque a parte formal mesmo você viu lá na matemática. Vamos supor que eu quero fazer o produto dos seguintes números: 2 vezes 10 elevado ao cubo, que multiplica 3 vezes 10 elevado à quarta, por exemplo. Sabe o que é que você vai fazer nesses casos aqui, pessoal? Primeiro, entenda o que é que isso aqui significa. Isso é o 2 seguido de 3 zeros, multiplicado pelo 3 seguido de 4 zeros. É 2.000 vezes 30.000. Mas você não precisa pensar nos números dessa forma e fazer a chavezinha lá. Lembra? Quer fazer a chavezinha desse jeito? Você vai ter um monte de zeros. A conta vai ficar complicada. Então segue comigo. Sempre que você tiver esse tipo de situação, você vai primeiro multiplicar os fatores, né? Multiplicar os pré-fatores, vou chamar assim. Então você pega o 2 multiplica pelo 3, dá 6. São os termos sublinhados em azul. Depois você vai pegar a potência de 10, repete ela. Aqui eu não tenho um 3 e aqui eu não tenho um 4. Sabe o que você faz? Você vai somar esses caras. Somar, Caio, mas na multiplicação é. Só que aqui os expoentes eu somo eles. Os expoentes eu somo. Vou pegar esses dois caras e vou fazer a soma. 3 mais 4 dá quanto? 3 mais 4 dá 7. Então é assim que você faz qualquer que seja a multiplicação que você quiser com potências de 10. Quer um outro exemplo? Vou pegar um outro exemplo para você não se perder. Se eu pego, por exemplo, vale para números decimais também, 1,5. Vou pegar melhor. Vou pegar 1,5 mesmo, vai, vezes 10 elevado ao quadrado, que multiplica 4 vezes 10 elevado. Aí eu vou mudar um pouquinho as coisas, tá? No lugar de eu pegar quadrado, vou pegar um 5 e vou multiplicar por 4 vezes 10 elevado a menos 2. Então agora eu tenho potências com sinais trocados. Então os sinais são diferentes, mas a ideia é exatamente a mesma. Eu vou pegar os caras que estão multiplicando a potência de 10, no caso 1,5 e o 4, vou multiplicar eles. 1,5 vezes 4 dá quanto? 1,5 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Colocar a vírgula uma casa, isso daqui vai me dar 6 também. Beleza? E agora, nas potências de 10, eu faço a mesma coisa. Eu escrevo aqui vezes 10, e eu pego esse cara e somo com esse. Só que agora eu estou fazendo 5 mais menos 2. 5 mais menos 2, na hora que eu somo esses dois caras, vai me dar o quê? 3. 5 mais menos 2 é 3. Vale a mesma coisa se as potências forem ambas negativas, por exemplo. Então, eu vou pegar, sei lá, 6 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica, sei lá, 2 vezes 10 elevado a menos 1. Nesse caso, eu faço a mesma coisa. Soma esse cara com esse cara. Desculpa, multiplica eles, na verdade, né? Então, vai dar 12, que multiplica. Agora, você soma esse rapaz com esse rapaz. Na hora que eu somo menos 3 com menos 1, eu vou ter menos 4 vezes 10 elevado a menos 4. Simples assim, então, a multiplicação. Você multiplica os fatores que estão acompanhando o 10 e depois soma os expoentes do 10. Para a divisão, funciona de maneira muito parecida. Deixa eu jogar esse cara lá para outra página. Então, pronto. Para a divisão, funciona de maneira muito parecida. Então, vamos lá. Vou pegar agora a tal da divisão. Acompanha comigo. 2. Vamos trabalhar com a divisão. Divisão.
Então, olha só, na divisão você vai fazer a mesma coisa. Eu nem vou perder tanto tempo, não. Vou começar, então, sei lá, 24 vezes 10 elevado à sexta, dividido por 6 vezes 10 elevado ao quadrado. O que é que você faz aqui? Você divide os fatores que estão acompanhando, vou colocar assim de azul, tá? Você divide o 24 pelo 6, 24 sobre 6 dá 4, é o que aparece bem aqui. E para as potências de 10, você no lugar de somar, você vai subtrair. Então você vai fazer o de cima menos o de baixo. 6 menos 2 vai te dar 4. Então você tem 4 vezes 10 elevado a 4. Você faz a subtração agora no lugar de fazer a soma. Mesma coisa se eu tenho expoentes negativos envolvidos na jogada. Se eu pegar exatamente a mesma conta, se eu pegar exatamente a mesma conta aqui embaixo, mas no lugar de ser 2 aqui embaixo é menos 2, as coisas não mudam. Eu faço primeiro a divisão dos fatores, 24 sobre 6 dá 4, que eu já tinha achado aqui, e depois eu repito o 10 e faço a subtração. Quando eu faço 6 menos menos 2, menos menos 2, isso daqui vai dar 6 mais 2. Menos com menos dá mais. 6 mais 2, no lugar de 4, aparece aqui 1, 8. Então, simples assim. Quando for multiplicação, você multiplica os caras que estão acompanhando o 10 e soma as potências. Divisão, divide os caras que estão acompanhando o 10 e soma as potências. Beleza, Caio. E se eu estou falando de soma ou subtração? Opa, soma ou subtração a gente tem que ter o seguinte cuidado. Então, soma ou subtração. 3. Coloca os dois juntos porque é a mesma coisa, tá? Soma ou subtração. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com a seguinte situação. Eu estou pegando 2,57 vezes 10 ao cubo, menos 1,20 vezes 10 elevado ao cubo também. Quando eu tenho potências iguais, que é o caso aqui, então o 10 ao cubo que aparece aqui é o mesmo 10 ao cubo que aparece aqui, não tem segredo. Você faz, vou pegar a soma aqui, você faz a soma como se fossem números normais. Então, 2,57 mais 1,20 vai te dar 3,77 e repete a potência de 10 que tinha lá, 10 ao cubo. Mesma coisa se for uma subtração. Então, vou pegar aqui o mesmo exemplo. Se for uma subtração e as potências de 10 forem iguais, se for uma subtração, no lugar de mais aqui é menos, e as potências de 10 são iguais, você subtrai os pré-fatores. Aqui fica 7, aqui fica 3, aqui fica 1, 1,37, e mantém a potência de 10 inalterada. Mantém a potência de 10 inalterada. O perigo aqui da soma barra subtração acontece no momento em que você tem potências diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho, esse aqui foi um exemplo, tá? Esse foi outro, vou fazer mais um com potências diferentes agora. Se você tem, sei lá, 1,2 vezes 10, vou pegar 1,37, vai, vezes 10 elevado à quarta, menos 0,2 vezes 10 elevado ao cubo. 0,2 vezes 10 elevado ao cubo. Vem cá, viu que as potências de 10 agora são diferentes? Aqui eu tenho 4 e lá do outro lado, vou pegar o azul aqui agora, lá do outro lado eu tenho 3. Nesse caso, eu não consigo fazer soma ou subtração. O que é que eu tenho que fazer então? Eu tenho que igualar essas potências. Como que eu posso fazer isso? Vou ensinar para vocês agora. Nesse caso, eu vou transformar esse cara no seguinte. Olha, 1,37 vezes 10 vezes 10 elevado ao cubo. Faz sentido isso? Faz. Porque quando eu tenho multiplicação, o que é que eu faço? Repito e somo. Dá 10 elevado à quarta. Só que isso daqui está certo. E eu vou subtrair do 0,2 vezes 10 elevado ao cubo. Na hora que eu faço isso, no entanto, o que é 1,37 vezes 10? É você pegar a vírgula e andar uma vez para a direita. Você tem, então, 13,7 vezes 10 ao cubo. 13,7 vezes 10 ao cubo. Subtraído de 0,2 vezes 10 ao cubo. Agora você olha para esses caras. Eles têm ou não têm a mesma potência de base 10? Tem, é 10 ao cubo nos dois. Então eu simplesmente faço a subtração. 13,7 menos 0,2, aqui fica 5.
13,5. Então, isso daqui vai me dar 13,5 e repito o 10 ao cubo. 13,5 vezes 10 elevado ao cubo. Simples assim, pode ser? Uma outra maneira de você fazer isso é o seguinte. Olha para o 1,37 vezes 10 à quarta e você percebe, olha, o que é que significa esse 10 à quarta? Significa que eu vou pegar essa vírgula e andar ela 4 casas para a direita. Eu posso escrever assim, então, eu posso andar uma casa, aí eu vou ter 13,7. Vem cá, eu não já andei uma? Eu andar 4 faltam quanto? Faltam 3. Então aqui vezes 10 ao cubo. Em outras palavras, o que eu estou te dizendo é que pegar esse cara e andar 4 casas, vou colocar assim, pegar esse cara e andar 4 casas é a mesma coisa que pegar esse cara e andar 3 casas. Eu já andei uma casa antes, tá bom? Então essa é a ideia geral sobre multiplicação, divisão, soma e subtração de potências. Na próxima aula a gente faz alguns exemplos bem bestinhas que tenho certeza que você vai tirar de letra. Valeu, pessoal, até lá!